Meu nome é Thomas Shelby, e essa é a história de como eu encontrei a única mulher que eu já amei e como eu a perdi. Birmingham, 1919. Eu tinha acabado de voltar da França. 4 anos cavando túneis, 4 anos ouvindo bombas, 4 anos vendo homens morrerem do meu lado. Eu entrei naquela guerra como um garoto, voltei como outra coisa. Não sei mais o que eu sou, mas sei o que eu não sou. Eu não sou mais capaz de sentir. Pelo menos era isso que eu achava. Birmingham não tinha mudado. As mesmas ruas cinzentas, a mesma fumaça das fábricas, os mesmos rostos desesperados, mas eu tinha mudado. Meus irmãos também. Arthur voltou quebrado, John voltou com raiva. E eu voltei vazio. A guerra tira algo de você, algo que nunca volta. Eu achava que nunca mais ia sentir nada. Os Peaky Blinders, era assim que nos chamavam, por causa das lâminas que a gente costurava nas abas dos bonés. Antes da guerra, éramos uma gangue de rua, apostas, proteção, pequenos negócios. Depois da guerra, eu decidi que a gente ia ser mais, muito mais. Eu não voltei do inferno para continuar sendo pequeno. Eu voltei para construir um império, e foi exatamente isso que eu fiz. O Garrison Pub era nosso território. Era lá que a gente fazia negócios. Era lá que a gente resolvia problemas. Era lá que eu passava minhas noites. Whisky, cigarro, silêncio. Eu não precisava de mais nada. Ou pelo menos era isso que eu achava. Até aquela noite. Eu me lembro exatamente de como ela entrou. Era uma terça-feira. Chovia. O pub estava quase vazio. A porta abriu e ela entrou. Cabelo loiro, olhos azuis, sotaque irlandês. Ela usava um vestido simples, nada de especial. Mas tinha algo nela, algo que fez todo mundo no pub parar e olhar, inclusive eu, e eu nunca paro para olhar para ninguém. Ela se aproximou do balcão. Estou procurando emprego. Harry, o dono do pub, olhou para mim. Ele sempre olhava para mim antes de fazer qualquer coisa. Que tipo de emprego? Eu perguntei. Ela se virou para mim, e quando os olhos dela encontraram os meus, eu senti algo. Pela primeira vez em anos, eu senti algo. Eu canto, ela disse. Canta? Sim, canções irlandesas. Baladas, música de pub. Eu a observei por um longo momento. Ela não desviou o olhar. A maioria das pessoas desvia. Elas têm medo de mim. Ela não tinha. Ou se tinha, escondia muito bem. Como você se chama? Grace Burgess. De onde você vem, Grace Burgess? Dublin. E o que uma irlandesa de Dublin está fazendo em Birmingham? Ela hesitou. Só por um segundo. Mas eu notei. Precisava de um novo começo. Eu deveria ter desconfiado. Uma mulher bonita, aparecendo do nada, com uma história vaga. Todos os sinais estavam lá, mas eu não quis ver. Ou talvez eu não me importasse. Você está contratada. Harry me olhou surpreso. Eu nunca contratava ninguém sem investigar primeiro. Eu nunca confiava em ninguém, mas naquele momento eu não estava pensando com a cabeça. Eu estava pensando com algo que eu achava que tinha morrido na França. Ela começou a trabalhar na noite seguinte, e na primeira vez que ela cantou, eu entendi por que eu tinha contratado ela. A voz dela. Eu não tenho palavras para descrever. Era como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto escuro. Como se a luz tivesse entrado pela primeira vez. Ela cantava canções antigas, canções irlandesas, canções sobre amor e perda, canções sobre homens que foram para a guerra e nunca voltaram. E enquanto ela cantava, eu me lembrei do que era sentir. Eu comecei a ir mais ao pub. Não pelos negócios, não pelo whisky, por ela. Eu sentava no meu canto escuro, acendia um cigarro e ficava olhando. Ela sabia que eu estava olhando. Ela sempre sabia. Às vezes, no meio de uma música, ela olhava para mim, só por um segundo que durava uma eternidade. Polly notou. Polly sempre nota tudo. Quem é ela, Tommy? A nova cantora. Eu sei que ela é a nova cantora. O que eu quero saber é por que você não para de olhar para ela. Eu não sei do que você está falando. Polly riu. Você é um péssimo mentiroso, Thomas. Ela tinha razão. Eu sou um péssimo mentiroso. Pelo menos quando se trata de certas coisas. As semanas passaram. Eu ia ao pub toda noite. Ela cantava. Eu ouvia. A gente não conversava muito. Algumas palavras aqui e ali. Nada significativo. Mas tinha algo entre nós. Algo não dito. Algo que crescia cada vez que os olhos dela encontravam os meus. Uma noite, ela se sentou na minha mesa. O pub tinha fechado. Harry estava limpando o balcão. E ela simplesmente se sentou na minha frente. Você vem aqui toda noite, ela disse. É o meu pub. Você vem aqui toda noite desde que eu comecei a trabalhar. Eu não respondi. Por quê?
Eu podia ter mentido, podia ter inventado uma desculpa, podia ter dito que era pelos negócios, mas eu não menti, por causa da sua voz. Ela sorriu. Só da minha voz? Eu olhei nos olhos dela. Não, não é só da sua voz. Naquela noite, a gente conversou até o sol nascer. Eu contei coisas que nunca tinha contado para ninguém. Sobre a França, sobre os túneis, sobre os pesadelos, sobre os rostos dos homens que morreram do meu lado. Eu não sei por que eu contei. Talvez porque ela não me olhava com pena. Talvez porque ela não me olhava com medo. Talvez porque pela primeira vez eu sentia que alguém realmente queria ouvir. Por que você está me contando isso? Ela perguntou. Eu pensei por um longo momento. Porque quando eu olho para você, eu não sinto medo. Medo de quê? De tudo, da escuridão, dos pesadelos, do vazio. Ela estendeu a mão e tocou a minha. Você não precisa ter medo, Tommy. Naquele momento, eu deveria ter percebido que ela perguntava demais, que ela queria saber demais, que ninguém se interessa assim por um gangster sem um motivo. Mas eu estava cego. Cego por algo que eu não sentia há anos. Esperança. O que eu não sabia é que enquanto eu me apaixonava por ela, ela estava me traindo. Grace Burgess não era uma cantora. Era uma espiã enviada pelo inspetor Chester Campbell, um homem que tinha jurado me destruir. A missão dela era simples: se aproximar de mim, descobrir meus segredos e me entregar. Cada sorriso era uma mentira, cada olhar era uma estratégia, cada pergunta era uma investigação. Eu era o alvo e ela era a arma apontada para o meu coração. Mas aqui está a coisa sobre armas. Às vezes elas se viram contra quem a segura. Grace foi enviada para me destruir, mas em algum momento ela começou a se destruir junto. Porque você não pode fingir amor para sempre. Em algum momento a mentira se torna verdade, a máscara se torna o rosto e você se perde no personagem que criou. Foi isso que aconteceu com Grace. Ela veio para me enganar e acabou se enganando. Mas naquela época eu não sabia de nada disso. Eu só sabia que pela primeira vez desde a guerra, eu queria viver, não só sobreviver, viver por causa dela. Meu nome é Thomas Shelby e esse foi o começo da minha história com Grace, o começo do maior amor da minha vida e do maior erro que eu já cometi. Porque eu me apaixonei por uma espiã e isso mudou tudo, para sempre. Dizem que o amor é uma escolha, que você decide se apaixonar, que você decide entregar seu coração. Isso é mentira. O amor não é uma escolha, é uma emboscada. Você não vê chegando e quando percebe, já é tarde demais. Foi assim comigo. As semanas se tornaram meses e cada dia que passava, eu me afundava mais. Eu dizia para mim mesmo que era só atração, só desejo, só a solidão de um homem quebrado. Mas não era, era muito mais do que isso. Eu comecei a mudar minha rotina por causa dela. Antes eu chegava no pub tarde, ficava 1 hora, resolvia negócios e ia embora. Agora eu chegava cedo, ficava até fechar e depois ficava mais um pouco. Arthur notou. Você tá passando muito tempo naquele pub, Tommy. É o nosso pub. Eu posso passar o tempo que eu quiser. Não é pelo pub, é pela cantora. Eu não respondi. Arthur riu. Nunca pensei que ia ver isso. Tommy Shelby apaixonado. Cala a boca, Arthur. Mas ele estava certo. Eu estava apaixonado e isso me assustava. Porque homens como eu não se apaixonam. Homens como eu usam as pessoas. Homens como eu machucam as pessoas. Homens como eu não têm coração. Pelo menos era isso que eu achava. Grace me provou o contrário. Uma noite, depois do pub fechar, ela me perguntou: "O que você faz, Tommy? De verdade?" Eu acendi um cigarro. Você sabe o que eu faço. Eu sei o que as pessoas dizem. Quero ouvir de você. Eu olhei para ela por um longo momento. Eu faço o que precisa ser feito. Isso não é uma resposta. É a única resposta que eu tenho. Ela se inclinou para frente. Você é um homem mau, Tommy Shelby. Eu pensei sobre isso. Eu sou um homem que faz coisas más. Qual é a diferença? Um homem mau não sente nada. Eu sinto. Eu só escolho ignorar. Ela ficou em silêncio. Por que você está me perguntando isso? Eu perguntei. Porque eu quero saber quem você é de verdade. Ninguém quer saber isso, Grace. Eu quero. E eu acreditei nela. Esse foi meu primeiro erro. Os dias foram passando e a cada dia eu me abria mais. Contava histórias da minha infância, da minha mãe, que morreu cedo demais, do meu pai, que nunca prestou, de como Polly nos criou, de como eu sempre fui o responsável por tudo. Grace ouvia. Ela sempre ouvia, com aqueles olhos azuis que pareciam ver através de mim. Você carrega o mundo nas costas, Tommy. Alguém tem que carregar. Por que tem que ser você? Porque se não for eu, ninguém vai fazer. Ela balançou a cabeça. Você precisa aprender a confiar nos outros. Eu ri. Confiança é uma fraqueza. Não. Confiança é coragem. Eu nunca tinha pensado assim.
Para mim, confiar em alguém era dar uma arma para essa pessoa e torcer para ela não atirar. Mas quando Grace falava, eu quase acreditava que podia ser diferente. Uma noite, ela me perguntou sobre a guerra. Como era lá, na França? Eu fiquei em silêncio por muito tempo. Ninguém perguntava sobre a França, ninguém queria saber. Era mais fácil fingir que não tinha acontecido. Mas Grace perguntou, e por algum motivo, eu respondi. Você já ficou no escuro total? Ela balançou a cabeça. Não, nunca. Na França, a gente cavava túneis, embaixo das linhas inimigas, para colocar explosivos. Eu acendi outro cigarro. Os túneis eram estreitos, escuros. Você não via nada, só ouvia. Ouvia o quê? Tudo. A respiração do homem na sua frente, o som da terra se movendo e, às vezes, os alemães cavando do outro lado. Grace ficou pálida. O que acontecia quando vocês se encontravam? A gente lutava, no escuro, com paz, com as mãos, com o que tivesse. Eu fechei os olhos. Eu matei homens naqueles túneis, Grace, com as minhas próprias mãos, no escuro, sem ver o rosto deles. Tome. Às vezes eu ainda ouço. Quando tudo fica quieto, eu ouço eles. Ela se levantou, veio até mim e fez algo que ninguém fazia há anos. Ela me abraçou. Eu não me lembro da última vez que alguém me abraçou. Minha mãe, talvez, antes de morrer, quando eu ainda era criança. Mas depois da guerra, ninguém chegava perto, ninguém tocava, ninguém ousava. Grace ousou. Eu fiquei parado por um momento, sem saber o que fazer, e então eu a abracei de volta. Ficamos assim por muito tempo, sem falar nada, só respirando, só existindo. E naquele momento, pela primeira vez desde a França, eu senti paz. Foi nessa noite que eu percebi. Eu não estava só atraído por ela. Eu não estava só interessado. Eu estava completamente, irremediavelmente, perdidamente apaixonado. E isso me aterrorizava. Porque eu sabia que tudo que eu amo morre, ou vai embora, ou eu destruo. Mas eu não conseguia me afastar. Era como uma droga. Quanto mais eu tinha, mais eu queria. Quanto mais perto eu chegava, mais perto eu precisava estar. Grace tinha se tornado meu vício, e eu não queria me curar. Uma noite de chuva, Birmingham inteira parecia estar se afogando. Eu estava no pub, sozinho, esperando por ela. Ela chegou encharcada. Desculpa o atraso. A chuva. Vem aqui. Ela se aproximou. Eu tirei meu casaco e coloquei nos ombros dela. Você vai ficar doente. Você se preocupa comigo, Tommy Shelby? Eu olhei nos olhos dela. Mais do que eu deveria. Naquela noite, a gente não conversou muito. Não precisava. Tinha algo no ar. Uma tensão. Uma eletricidade. A gente sabia o que ia acontecer. Era inevitável. Eu me levantei, estendi a mão para ela, ela pegou e eu a levei para o andar de cima. Eu não vou descrever o que aconteceu naquela noite. Algumas coisas são sagradas demais para palavras. Mas eu posso dizer uma coisa. Naquela noite, eu me senti vivo. Pela primeira vez em anos. Eu me senti humano. Quando eu acordei, ela estava dormindo do meu lado. A luz da manhã entrava pela janela, batia no rosto dela. Ela parecia um anjo. Eu fiquei olhando por muito tempo, decorando cada detalhe. O jeito que ela respirava, o jeito que o cabelo caía no rosto, o jeito que os lábios dela se curvavam, mesmo dormindo. Naquele momento, eu fiz uma promessa. Para mim mesmo, eu ia proteger essa mulher, custasse o que custasse. Eu não ia deixar nada de mal acontecer com ela. Eu não sabia que o perigo não viria de fora, viria dela mesma. As semanas seguintes foram as melhores da minha vida. Eu sei que parece exagero, mas não é. Pela primeira vez, eu tinha algo além dos negócios. Algo além da família. Algo que era só meu. Grace. A gente se encontrava toda noite. Às vezes no pub, às vezes na casa dela. Às vezes a gente só andava pelas ruas de Birmingham. De madrugada, quando a cidade dormia, só eu e ela. Ela me fazia perguntas, muitas perguntas, sobre os negócios, sobre os Peaky Blinders, sobre as armas que a gente tinha roubado. Na época, eu achava que era curiosidade. Ela queria me conhecer, queria entender meu mundo. Eu não desconfiava. Como eu poderia? Eu estava cego de amor. Uma noite ela me perguntou, você já pensou em parar? Largar tudo isso? Parar? Os negócios, a violência, ser normal. Eu ri. Normal? Eu não sei o que é normal, Grace. Mas você já pensou? Eu fiquei em silêncio. Às vezes, quando eu estou com você, era verdade. Quando eu estava com ela, eu conseguia imaginar uma vida diferente. Uma casa no campo, cavalos, filhos, paz. Uma vida onde eu não precisasse olhar por cima do ombro. Onde eu não precisasse carregar uma arma. Onde eu pudesse simplesmente existir. Grace me fazia acreditar que isso era possível. Você iria embora comigo? Ela perguntou. Para onde? Qualquer lugar. Longe daqui. Longe de tudo isso. Eu olhei para ela.
Você está falando sério? Estou. Eu pensei sobre isso. Deixar Birmingham, deixar os Peaky Blinders, deixar tudo que eu construí por ela. Talvez, eu disse. Um dia. Ela sorriu, mas tinha algo no sorriso dela. Algo triste. Na época, eu não entendi. Agora eu entendo. Ela estava dividida entre a missão e o amor, entre a espiã e a mulher, entre me destruir e se entregar. Toda vez que ela me perguntava sobre os negócios, ela estava coletando informação. Toda vez que ela dizia que me amava, ela estava se odiando por mentir. Eu não sabia disso. Eu só via a mulher que eu amava. Eu só via a Grace. Polly me chamou para conversar. Tommy, eu preciso falar com você. Sobre o quê? Sobre a irlandesa. Eu suspirei. O que tem ela? Eu não confio nela. Polly tinha um instinto. Ela sentia as coisas antes de acontecerem. Via o que os outros não viam. E ela via algo em Grace. Ela pergunta demais, Tommy. Ela é curiosa. Não é curiosidade, é outra coisa. Você está paranoica. E você está cego. Eu me levantei. Eu sei o que estou fazendo, Polly. Não, você não sabe. Você nunca se apaixonou antes. Você não conhece os sinais. Que sinais? Os sinais de que alguém está te enganando. Eu deveria ter ouvido. Polly estava certa. Ela sempre estava certa. Mas eu não quis ouvir, porque a verdade era dolorosa demais. Então eu ignorei. Ignorei os sinais. Ignorei as perguntas. Ignorei a intuição da Polly. Eu escolhi acreditar em Grace, porque a alternativa era insuportável. Uma noite, Grace me disse: "Eu te amo, Tommy." Era a primeira vez que ela dizia. Eu olhei nos olhos dela, procurando mentira, procurando dúvida, procurando qualquer sinal de que não era verdade. Eu não encontrei nada. "Eu também te amo", eu disse. E eu me lembro de ver uma lágrima escorrer pelo rosto dela. "Por que você está chorando?" "Porque eu não mereço você." "Não diz isso. É verdade. Você não sabe quem eu sou de verdade." Eu deveria ter perguntado, deveria ter insistido, mas eu não quis. Eu tinha medo da resposta. Então, eu só a abracei e deixei ela chorar, sem saber que ela chorava de culpa, sem saber que cada lágrima era uma confissão que ela não conseguia fazer. Meu nome é Thomas Shelby, e esse foi o momento em que eu me apaixonei completamente por uma mulher que estava me destruindo, por uma mulher que estava se destruindo junto, por uma mulher que eu achava que conhecia, mas não conhecia nada. O amor é cego, dizem. Eu descobri que é verdade. Eu estava tão cego que não via a faca nas costas, até ela afundar. A verdade é uma coisa engraçada. Você pode fugir dela, pode ignorar, pode fingir que não existe, mas ela sempre te encontra, sempre. E quando te encontra, ela destrói tudo. Tudo começou a desmoronar numa terça-feira. Eu me lembro porque era dia de corrida de cavalos, apostas, negócios, o tipo de dia que eu controlava completamente. Ou pelo menos achava que controlava. Eu estava no escritório quando Arthur entrou. A cara dele me disse tudo antes mesmo dele abrir a boca. "Tommy, a gente tem um problema." "Que tipo de problema?" "O tipo que usa distintivo e não aceita suborno." Inspetor Chester Campbell. Eu já tinha ouvido esse nome sussurrado nas ruas. Um irlandês, protestante, fanático, enviado de Belfast com uma única missão: destruir os Peaky Blinders e recuperar as armas que a gente tinha roubado do governo. "O que você sabe sobre ele?" eu perguntei. Arthur acendeu um cigarro. "Ele é diferente dos outros, Tommy. Não bebe, não joga, não aceita dinheiro. O homem é movido por outra coisa." "Por quê?" "Ódio. O tipo puro, o tipo que não negocia." Eu deveria ter conectado os pontos naquele momento. Uma irlandesa aparecendo do nada em Birmingham. Um inspetor irlandês chegando semanas depois. Coincidência? Eu não acredito em coincidências. Nunca acreditei. Mas o amor te deixa cego. E eu estava completamente cego. Os dias seguintes foram tensos. Campbell estava por toda parte, interrogando meus homens, pressionando nossos contatos, fechando nossos negócios. Ele sabia de coisas que só alguém de dentro poderia saber. Rotas de entrega, pontos de encontro, nomes, datas. "Temos um informante", Arthur disse uma noite. "Impossível. Não é impossível. É a única explicação." "Quem?" "Não sei, mas alguém está falando, Tommy. Alguém próximo." Eu revisei tudo. Cada pessoa que tinha acesso à informação. Cada funcionário do Garrison. Cada membro da família. Cada associado. Fiz listas. Cruzei dados. Interroguei pessoas. Nunca passou pela minha cabeça que poderia ser ela. A mulher que dormia na minha cama, a mulher que ouvia minhas confissões, a mulher que eu amava.
Uma noite eu fui visitar Grace sem avisar. Ela morava num pequeno apartamento perto do pub. Simples, limpo, poucas coisas pessoais. Na época, eu achava que ela era modesta. Uma mulher simples com gostos simples. Agora eu entendo. Ela não tinha coisas pessoais porque estava pronta para fugir a qualquer momento. Porque nada ali era real. Porque ela não era quem dizia ser. Eu entrei sem bater. Sempre entrava sem bater. Ela nunca reclamou. Mas dessa vez, ela estava escrevendo algo. E quando me viu, o rosto dela mudou. Só por um segundo. Medo. Rapidamente ela escondeu o papel debaixo de um livro. Tome, você me assustou. O que é isso? Isso o quê? O papel que você escondeu. Nada. Uma carta para minha família na Irlanda. Eu deveria ter pegado o papel, deveria ter lido, deveria ter confiado no meu instinto, mas eu não quis ser esse tipo de homem, o tipo que desconfia, o tipo que vasculha, o tipo que não acredita. Eu queria ser diferente com ela, queria confiar, e essa confiança foi minha sentença de morte. Os dias passaram, e as coisas foram piorando. Campbell estava sempre um passo à frente, sabia dos nossos planos antes de executarmos. Aparecia nos lugares certos na hora certa. Prendia as pessoas certas. Era como se ele pudesse ler minha mente, ou como se alguém estivesse lendo para ele. A resposta veio de onde eu menos esperava. Um garoto, mensageiro nosso, novo na gangue, olhos grandes demais para o rosto magro. Ele veio até mim tremendo. Sr. Shelby, eu preciso te contar uma coisa. Fala, é sobre a cantora, a irlandesa do Garrison. Meu coração parou. O que tem ela? Ele engoliu seco. Eu vi ela, Sr. Shelby, ontem à noite, perto da estação de trem. E ela estava com um homem de terno, chapéu, parecia importante. Pode ter sido qualquer um. Não, senhor. Ela entregou papéis para ele, e ele tinha um distintivo. O mundo desabou, ali, naquele momento. Você tem certeza? Absoluta, Sr. Shelby. Era ela. Eu reconheci, a cantora loira. Quando? Ontem, por volta das 11 da noite. 11 da noite. Eu estava com ela às 9. Ela disse que ia dormir cedo, disse que estava cansada, me deu um beijo e eu fui embora. 2 horas depois, ela estava entregando informação para o inimigo. Eu dispensei o garoto, dei dinheiro para ele. Você não viu nada, não sabe de nada, entendeu? Sim, Sr. Shelby. E ele sumiu. Eu fiquei sozinho, no silêncio do escritório, o peso do mundo desabando sobre mim. Não podia ser verdade. Grace não podia ser uma espiã, não fazia sentido. Ela me amava. Eu vi nos olhos dela, senti nos braços dela, ouvi na voz dela quando ela disse que me amava. Não podia ser mentira. Podia? Eu precisava ter certeza. Precisava ver com meus próprios olhos. Então eu fiz algo que nunca pensei que faria. Eu segui a mulher que eu amava. Era noite, fria, escura, sem lua. O tipo de noite que esconde segredos. Eu vi Grace sair do apartamento. Ela olhou para os lados, uma vez para a esquerda, uma vez para a direita, cuidadosa, como alguém que não quer ser visto, e começou a andar. Eu fui atrás, nas sombras, como um fantasma. Ela andou por 20 minutos, ruas que eu conhecia de olhos fechados, becos, atalhos, lugares que ela não deveria conhecer. Como ela sabia esses caminhos? Quanto tempo ela estava me espionando? Ela parou num lugar escuro, afastado, abandonado, onde ninguém iria a essa hora, e esperou. 5 minutos depois, ele apareceu. Campbell, o homem que queria me destruir, estava ali, a 2 metros da mulher que eu amava. Eu não conseguia ouvir o que eles falavam. Estava longe demais, mas eu vi. Vi ela entregar um envelope, vi ele abrir, vi ele ler, vi ele sorrir. Um sorriso de vitória. O sorriso de um homem que sabe que está ganhando. Eles conversaram mais um pouco. E então Campbell fez algo que me destruiu ainda mais. Ele tocou o rosto dela, com carinho. Como um pai toca uma filha, ou como um mestre toca sua melhor aluna. E eu entendi tudo. Cada pergunta que ela fez, cada interesse nos meus negócios, cada vez que ela quis saber mais sobre as armas, cada noite que ela me fez falar sobre a guerra. Não era amor, não era curiosidade, era trabalho. Eu era a missão. E ela estava cumprindo perfeitamente. Eu fiquei paralisado, escondido na escuridão, sem conseguir me mover, sem conseguir respirar, vendo o meu mundo desmoronar. Ela foi embora primeiro, andando rápido, sem olhar para trás, para o apartamento onde eu dormia com ela, onde eu contava meus segredos, onde eu era vulnerável.
Eu voltei para casa, não dormi, cigarro atrás de cigarro, whisky atrás de whisky, nada ajudava. Quando o sol nasceu, eu tomei uma decisão, eu ia confrontá-la. Eu fui até o apartamento dela, entrei sem bater, ela estava na cozinha, preparando café, cantarolando uma música irlandesa, como se nada tivesse acontecido. Tommy, que surpresa boa, eu não respondi, só fiquei olhando. O sorriso dela morreu. O que foi? Quem é você? Como assim? Você sabe quem eu sou? Não, eu sei quem você fingiu ser. Agora eu quero saber quem você é de verdade. O rosto dela mudou, a máscara caindo. Tommy, quem é você? Silêncio, longo, pesado. E então ela falou: meu nome é Grace Burgess, isso é verdade. E o resto? Eu não vim para Birmingham procurar emprego. Para que você veio? Eu fui enviada pelo inspetor Campbell. Minha missão era me aproximar de você, descobrir sobre as armas e reportar tudo. Cada palavra era uma faca, entrando no meu peito, uma por uma. Cada momento foi mentira? Eu perguntei. Não, Tommy, não. Cada beijo? Não. Cada vez que você disse que me amava, isso foi real. Ela começou a chorar. Mas eu não senti nada, só vazio. Eu fui mandada para te destruir, ela disse. Mas em algum momento, eu me apaixonei. De verdade. Você espera que eu acredite nisso? É a verdade. Verdade? Você é feita de mentiras. Ela se aproximou. Eu me afastei. Não encosta em mim. Tommy, por favor. Eu disse para não encostar. Ela parou, chorando, tremendo. Me deixa explicar. Explicar o quê? Que você me usou? Que enquanto eu te contava sobre a guerra, sobre os túneis, sobre os meus pesadelos, você estava planejando como me destruir? Não era assim. Então era como Grace? Ela não respondeu, porque não tinha resposta. Eu me virei. Fui até a porta. Tommy, espera. Eu parei, mas não me virei. Se eu te ver de novo, eu te mato. Você não faria isso. Você não me conhece, Grace. Você nunca me conheceu. E eu fui embora, deixando ela chorando, deixando o amor para trás. Os dias seguintes foram os piores da minha vida, piores que a França, piores que os túneis, porque na guerra o inimigo está na frente. Com Grace, o inimigo dormia do meu lado, beijava minha boca, dizia que me amava, e eu acreditei. Uma semana depois, eu soube que ela tinha ido embora. Pegou um navio para Nova York, fugiu de Birmingham, fugiu de mim. Parte de mim ficou aliviada, parte de mim ficou destruída. Os meses passaram. Eu voltei a ser quem eu era antes dela, frio, calculado, sem sentimentos. Expandi os negócios, derrotei Campbell, construí o império que sempre quis, mas toda noite, quando eu fechava os olhos, eu via o rosto dela, ouvia a voz dela cantando. Eu soube que ela casou, em Nova York, com um americano rico, uma vida nova. Ela seguiu em frente e eu fiquei aqui, preso nela. Meu nome é Thomas Shelby e essa foi a história de como eu perdi a única mulher que eu já amei, não por morte, por mentira, mas o destino é cruel. E às vezes, ele te dá uma segunda chance, só para tirar ela de novo, de forma ainda pior. 2 anos. 2 anos sem ver o rosto dela. 2 anos tentando esquecer. 2 anos fingindo que eu tinha superado. Eu não tinha superado. A vida continuou, os negócios cresceram, o império se expandiu, os Peaky Blinders se tornaram uma força. Eu tinha dinheiro, eu tinha poder, eu tinha respeito, eu tinha tudo, menos ela. Eu tentei seguir em frente. Houve outras mulheres, bonitas, inteligentes, mas nenhuma delas era Grace. Nenhuma delas cantava canções irlandesas. Nenhuma delas me fazia sentir vivo. Então eu parei de tentar. Me dediquei ao trabalho, ao império, ao dinheiro, coisas que não me traíam, coisas que eu podia controlar. Era 1922. Eu estava em Londres, uma festa da alta sociedade, champanhe, vestidos caros, sorrisos falsos. Eu estava perto do bar, entediado, querendo ir embora. E então eu a vi. Grace, do outro lado do salão, mais bonita do que eu lembrava, vestido vermelho, cabelo loiro, olhos azuis que eu nunca consegui esquecer. O mundo parou. Ela estava com um homem, alto, rico, bem vestido, o marido, o americano com quem ela tinha casado. Eu deveria ter ido embora, deveria ter virado as costas, deveria ter deixado o passado no passado, mas eu não consegui. Meus pés se moveram sozinhos, na direção dela. Ela me viu se aproximando. Os olhos dela se arregalaram. Surpresa, medo e algo mais. Algo que eu conhecia muito bem. Tommy, a voz dela. 2 anos sem ouvir. E ainda assim, tão familiar. Grace. Ficamos em silêncio. O marido se afastou para pegar bebidas.
sem saber quem eu era. Ficamos sozinhos, no meio de centenas de pessoas, completamente sozinhos. Como você está? Ela perguntou. Vivo. Estou feliz por você. Está? Silêncio de novo. Você casou, eu disse. Casei. Você é feliz? Ela hesitou. Eu sou confortável. Isso não responde minha pergunta. Ela olhou para baixo. Não, eu não sou feliz. Por que não? Porque ele não é você. As palavras dela me atingiram como um soco. Você foi embora, eu disse. Você mandou eu ir. Você me traiu. Eu sei, e eu me arrependo todo dia. Ela se aproximou, perto o suficiente para eu sentir o perfume dela. Lavanda. Não passa um dia sem eu pensar em você, Tommy. Para. Eu ainda te amo. Eu fechei os olhos. 2 palavras que eu queria ouvir. E 2 palavras que eu temia. Porque elas mudavam tudo. Na semana seguinte, ela apareceu em Birmingham, sozinha. Bateu na porta da minha casa. Eu abri. E ela estava lá, vestido simples, mala na mão, olhos cheios de lágrimas. Eu deixei ele. Eu fiquei parado na porta, sem saber o que dizer. Você ouviu, Tommy? Eu deixei ele. Por você. Por quê? Porque eu não consigo mais viver sem você. Eu deveria ter mandado ela embora, deveria ter lembrado da traição, deveria ter protegido meu coração, mas eu não fiz nada disso. Eu abri a porta e deixei ela entrar, de volta na minha casa, de volta na minha vida, de volta no meu coração. Os meses seguintes foram os melhores da minha vida, de verdade dessa vez. Sem mentiras, sem segredos, sem missões. Só eu e Grace, finalmente juntos. Eu pedi ela em casamento numa noite de inverno, neve caindo, fogo na lareira, só nós 2. Casa comigo? Ela chorou. Sim, 1000 vezes sim. O casamento foi em Birmingham, toda a família presente. Polly, Arthur, John, Ada. Grace usava um vestido lilás, eu usava meu melhor terno. E quando eu olhei nos olhos dela no altar, eu soube, todo o sofrimento tinha valido a pena. A recepção foi linda, música, dança, risadas. Pela primeira vez, a família Shelby estava completa e feliz. Eu atirei para dançar, no meio do salão, com todos olhando. Ela colocou a cabeça no meu ombro. Eu te amo, Tommy Shelby. Eu também te amo, Grace Shelby. Grace Shelby. Finalmente. Mas a felicidade não dura. Não para homens como eu. Eu deveria saber. A guerra me ensinou isso. Tudo que é bom, termina. Era uma festa, algumas semanas depois do casamento, um evento de negócios, gente importante. Grace estava do meu lado, linda como sempre, sorrindo, feliz. Eu me afastei por um momento, para falar com alguém, negócios, só um minuto, foi tudo o que precisou. Eu ouvi o barulho, um estampido, um tiro. Eu me virei e vi Grace caindo, em câmera lenta, o vestido dela ficando vermelho, sangue. Eu corri, mais rápido do que eu já corri na vida. Peguei ela antes de cair no chão. Grace, Grace, Tommy, não, fica comigo. Eu te amo. Alguém chama um médico. Tinha sangue em todo lugar, nas minhas mãos, no meu terno, no rosto dela. Ela olhou para mim, os olhos azuis que eu tanto amava, ficando vazios. Tommy, fica comigo, Grace, por favor. Cuida do nosso filho. Não fala assim, você vai ficar bem. Eu te amo, sempre te amei. Grace. Ela fechou os olhos e não abriu mais. O tiro era para mim. O assassino queria me matar, mas Grace se moveu. Ela viu a arma. Ela se colocou na frente. Ela levou a bala por mim. Ela morreu me salvando. Depois de tudo que aconteceu entre nós. Depois da traição. Depois das mentiras. Depois do perdão. Ela morreu por mim. O funeral foi num dia cinza, típico de Birmingham. Chuva, frio, escuridão. Eu fiquei parado na frente do caixão, sem chorar. Eu não tinha mais lágrimas. Eu fiquei sozinho com ela, depois que todos foram embora, olhando para o rosto dela, tão calma, tão bonita, tão em paz. Você me prometeu, eu disse. Você prometeu que a gente ia ficar junto, que a gente ia ser feliz. Silêncio. Você mentiu de novo, Grace. Eu coloquei a mão no caixão. Eu nunca vou te esquecer. Nunca. Você foi a única. Você sempre vai ser a única. E foi assim que eu perdi Grace. Não uma vez, 2 vezes. A primeira por traição, a segunda por morte. Eu continuo vivendo, construindo impérios, derrotando inimigos, acumulando poder. Mas eu não sou mais o mesmo. Parte de mim morreu com ela. A parte que sabia amar, a parte que sabia sentir. Às vezes, de noite, eu ainda ouço ela cantar. Canções irlandesas, canções de amor e perda. E eu me lembro do pub, do primeiro olhar, do primeiro beijo. Ela era minha graça, minha paz, minha luz, minha razão de continuar. E agora ela se foi.
Você é minha graça. Sem você, eu não sou nada. Foi o que eu disse para ela uma vez. Eu não sabia o quanto era verdade, até ela partir. Meu nome é Thomas Shelby. Eu sou muitas coisas, mas acima de tudo, eu sou um homem que amou e perdeu. Se você está ouvindo isso, se você encontrou alguém que te faz sentir vivo, não deixa escapar. Segura com força, porque você nunca sabe quando vai ser o último momento. O amor não morre. As pessoas morrem, mas o amor fica para sempre. Em memória de Grace Shelby, a mulher que me salvou, a mulher que me destruiu, a mulher que eu nunca vou esquecer. Minha graça para sempre.